Bom dia, hoje nós vamos estar fazendo a gravação do capítulo 22, onde Deus vai falar sobre furtos, sobre sedução, empréstimos, penhor e sacrifícios a deuses estranhos. Aqui diz que o furto de um boi teria que ser restituído por 5 bois e o de uma ovelha por 4. Se um ladrão fosse pego roubando e ele fosse ferido de morte, não se derramaria sangue por ele. No entanto, se ele vivesse, ele deveria restituir o produto do roubo. Ou, se não possuísse nada, teria que ser vendido como escravo para pagar aquilo que furtou. Se achassem um boi e uma ovelha roubados, teriam que restituir tudo em dobro. Se algum animal fosse pego alimentando-se no campo da outra pessoa, ele teria que restituir com o melhor que tivesse no seu próprio campo, para pagar o mal. Se alguém iniciasse um fogo na propriedade do outro, teria que restituir. No caso de alguém guardar algo de outra pessoa e essa coisa fosse furtada de dentro da casa e o ladrão fosse encontrado, pagaria em dobro. Se não fosse encontrado, o dono da casa é que seria julgado, para ver se ele colocou as mãos nos bens do seu próximo, e aí ele teria que pagar. Para qualquer tipo de transgressão, eles eram levados até os juízes, e esses é que decidiam se condenavam, se pagariam em dobro ou não ao seu próximo. Se o boi ou o jumento que foi dado a alguém para o guardar morresse, haveria juramento ao Senhor entre os dois, de que ele não colocou a mão no boi, e aí o dono aceitaria como um acerto e não teria que restituir. Se emprestar e pedir restituição, teria que pagar em dobro. Se uma virgem fosse seduzida e não fosse desposada, teria que pagar um dote ou tomá-la por esposa. Se o pai não quisesse dar por esposa, esse teria que indenizar o pai dela. Aqui diz que a feiticeira não deixarás viver. Se alguém se deitasse com um animal, esse seria morto. Se alguém oferecesse sacrifício a outros deuses e não somente ao Senhor, ele seria totalmente destruído. Quão sério é para Deus a questão do furto, do empréstimo, da adoração a deuses estranhos, as feitiçarias. Naquele tempo, a condenação era de morte. E hoje nós sabemos que ainda é de morte, mas é uma morte ainda pior, porque é uma morte eterna para todos que fazem reverência a outros deuses ou os que furtam. Também esse capítulo trata da questão da viúva, do órfão e do estrangeiro, e diz que eles não poderiam ser afligidos e maltratados, tinham que ser cuidados, porque eles também tinham sido estrangeiros em outra terra, por isso eles deveriam tratar com amor ao estrangeiro. Fala também do empréstimo de dinheiro por agiotas e a cobrança de juros, o que Deus reprovava. O empréstimo tinha que ser devolvido antes do pôr do sol, no caso se você emprestasse uma roupa ou qualquer objeto. Aqui diz, não injuriarás os juízes e nem maldirás os governantes do teu povo. Quantos hoje em dia não fazem isso, né? Ao invés de orarem por eles, amaldiçoam, odeiam. E no final desse capítulo, Deus fala da oferta do primogênito a ele. Que nós aprendamos então, neste capítulo, a ofertar o melhor de nós a Deus. Os primeiros minutos do dia, a primeira comida, o primeiro copo de água, enfim. Que nós nunca nos esqueçamos de dar o nosso melhor ao Senhor. As leis eram muito sérias, né? E aqui no próximo capítulo vamos continuar vendo todo tipo de mal que você pudesse causar ao próximo e qual seria a punição. Amém? E vamos continuar estudando o livro de Êxodo. Um abraço em Cristo Jesus.